Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e reconquista. Aqui, nesse podcast, é onde a psicologia, a neurociência e o coração se encontram de uma forma muito especial. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que está cada vez mais comum, mas que poucas pessoas param para refletir profundamente sobre esse tema. Nós nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sozinhos. Vivemos na era das mensagens rápidas, das interações superficiais, das conversas que começam com entusiasmo, sabe aquele entusiasmo, e terminam em silêncio. Pessoas entram e saem da nossa vida com a mesma facilidade que deslizamos o dedo na tela do celular. É incrível isso, né? E ao mesmo tempo é tão triste como as relações têm se transformado em algo tão líquido, em algo que é tão rápido de ser deixado de lado, tão descartável. Mas existe uma pergunta importante que quase ninguém faz. Qual é o custo emocional das conexões vazias? Você já imaginou qual é o custo emocional dessas conexões que são tão desconectadas, tão vazias, tão superficiais? Eu costumo fazer a comparação com o mergulho. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por mergulho de cilindro. Então, quando você está em uma conexão que é mais superficial, você está ali mergulhando de snorkel. Você consegue olhar por cima, você não tem a parte de respirar, você consegue olhar por cima, mas você não consegue descer muito. Quando você está em uma conexão que é um pouco mais profunda, você tem a parte do respirar ali. Então você consegue olhar por cima e fazer alguns mergulhos mais profundos. Mas se você quer um mergulho mais profundo, você tem a opção da apneia. Você vai fazer a apneia, vai mergulhar, vai ser profundo, mas você tem um tempo ali cronometrado para ficar naquela profundidade. Mas se você quer algo muito mais profundo e que demore mais, você vai fazer um mergulho de cilindro. Então você vai ter um tempo maior para vivenciar ali. E esse tempo acaba fazendo com que as pessoas elas consigam se conectar mais, que é diferente de quando você está mergulhando só com snorkel, sem a parte de mergulho, sem a parte de respiração. Você tem uma conexão, mas não é uma conexão profunda. E entender isso é fundamental. Por quê? Porque toda conexão tem um impacto no nosso cérebro, na emoção e no nosso senso de pertencimento. E conexões vazias também deixam marcas, mas marcas que não são tão boas. Quando falamos do relacionamento, seja amoroso, familiar ou de amizade, o cérebro humano responde à conexão como uma necessidade básica. Você precisa se conectar com o outro, você precisa ter esse momento de aproximação. Do ponto de vista da neurociência, o vínculo ativa sistemas ligados à recompensa, segurança e regulação emocional. Você consegue entender o que é isso? Quando uma pessoa ela se sente muito conectada, ela consegue olhar para essa relação de uma forma diferente. É muito mais gratificante, gera muito mais segurança, gera muito mais aproximação quando essa pessoa se sente ali conectada. É diferente de quando ela não se sente conectada. Ou seja, relacionamentos não são apenas experiências sociais, não é apenas ali um convívio, é algo muito mais profundo, é algo que a neurociência explica quão grande é essa experiência. Eles são experiências neurológicas. Muda todo o nosso contexto, muda toda a nossa vida, nos traz um outro olhar. E esse novo olhar, ele acaba tendo uma diferença de quando estamos perto de pessoas que nos acolhem, nos escutam, nos validam, de pessoas que estão ali presentes na nossa vida e nós sabemos que essa pessoa, ela tá ali, ela tá conectada, ela tá do nosso lado. Essas pessoas, elas não só nos escutam, elas não só nos acolhem, elas também nos validam. O cérebro libera substâncias associadas ao bem-estar,
como a ocitocina. Essa substância está ligada à sensação de confiança, vínculo e segurança emocional. Quem nunca se sentiu tão confortável ao lado de alguém a ponto de dizer assim, eu me sinto em casa? É tão gostoso estar nesse ambiente, é tão gostoso estar aqui perto. Tem momentos que você vai visitar alguém e você diz assim, nossa, como eu fui bem acolhida, nossa, como foi bom estar aqui com essa pessoa, como foi bom me conectar com essa pessoa. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Por outro lado, quando estamos cercados de relações superficiais, críticas constantes ou interações vazias, o cérebro interpreta aquilo como um ambiente de ameaça emocional. Logo gera desconforto, logo gera afastamento, desconexão. E o resultado pode ser silêncio, cansaço emocional, irritação constante, sensação de vazio, mesmo quando estamos acompanhados. Sabe quando você está no meio de milhões de pessoas, mas você sente que tem um vazio ali tão grande dentro de você, você sente que simplesmente você não consegue se sentir bem ali. É algo estranho, é algo pesado. É por isso que muitas pessoas dizem algo que parece estranho à primeira vista, mas não é. Eu me sinto mais cansado depois de encontrar certas pessoas. Sabe aquelas pessoas que sugam a nossa força, sugam a nossa energia por completo. Você diz assim, nossa, encontrar com essa pessoa é tão cansativo, ou porque a pessoa reclama de tudo, ou porque a pessoa fala de tudo, ou porque a pessoa tenta disputar ali a conversa. Você chega um momento que você diz, não tem, é cansativo tentar lidar com essa pessoa, é cansativo tentar conviver com essa pessoa. E isso não é exagero. Algumas conexões realmente drenam energia emocional, nos deixam tão cansados que a única coisa que nós queremos é sair daquela conversa e ir diretamente para a cama, porque é insuportável o cansaço que sentimos, justamente pela energia que gastamos, pela força que fazemos para poder conviver com aquela pessoa. Não é porque a pessoa seja necessariamente má, é uma pessoa chata, é uma pessoa má. Não é por isso, mas porque não existe reciprocidade, profundidade ou cuidado naquele vínculo. Não existe um vínculo real ali. Existe alguém que tá ali, mas que você não se sente tão acolhido, você não se sente tão visto, você não se sente amado naquele ambiente. Relacionamentos saudáveis funcionam como um combustível emocional. Por que funcionam como isso? Porque é uma troca. Você precisa se sentir conectado naquele ambiente, você precisa se sentir seguro, você precisa se sentir bem no ambiente do relacionamento. Quando o relacionamento ele é tóxico, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso aqui, mas de qualquer relacionamento, qualquer interação que nós temos aí social, que se dê o nome de relacionamento, ele pode ser tóxico ou saudável. Isso pode drenar as nossas energias ou nos trazer mais energia para poder construir a vida, para poder conduzir a nossa vida. E qual a diferença do relacionamento saudável para o relacionamento tóxico? Num relacionamento saudável, ele não exige que você se diminua para ser aceito, para caber naquela relação ali, para caber naquele meio ali. Ele não exige que você esconda quem você é. Você precisa ser sempre a pessoa perfeita. Você precisa ser sempre a pessoa que não pode se posicionar, não pode falar, não pode brincar. Você tem que ser sempre aquela pessoa séria, aquela pessoa que tá ali. Ele não deixa você com a sensação constante, ele não deixa você com a sensação constante de que precisa provar o seu valor. Então, um relacionamento saudável, você sabe que aquela pessoa te vê de uma forma muito especial. Você sabe que aquela pessoa tem uma consideração, tem um acolhimento, tem uma validação ali, existe uma validação ali naquela relação. É diferente de um relacionamento tóxico que você precisa estar provando o seu valor o tempo inteiro. Isso cansa, isso é cansativo, isso deixa a pessoa exausta. Conexões saudáveis, elas expandem quem somos. Conexões vazias, elas esgotam as nossas forças. E existe um ponto aí muito, mas muito importante aqui. E existe um ponto muito importante agora. Muitas pessoas permanecem em conexões superficiais por medo da solidão, por medo do abandono. Isso está vinculado com os traumas, muitos traumas aí da infância, muitos traumas que você carrega da sua vida, e esse medo da solidão faz com que você aceite ficar em ambientes que não são ambientes saudáveis para você, em ambientes que te diminuem, em ambientes que fazem com que você não seja quem você realmente é. Mas existe algo que raramente é dito com clareza aí
Solidão não é apenas estar sozinho. Solidão também é estar cercado de pessoas. Sabe quando tem várias pessoas ao seu redor, tem várias pessoas junto de você ali, no mesmo ambiente ou até em um casamento no qual tem uma pessoa ali junto com você. Mas essa pessoa não te enxerga, você não se sente vista por essa pessoa. As suas emoções, a sua dor, as suas necessidades, elas não são validadas, então você não está sendo vista naquele relacionamento ou visto naquele relacionamento. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já tenha passado por alguns relacionamentos assim, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, conversas que parecem não sair do lugar, pessoas que só aparecem quando precisam de algo de você. Tem uma frase que eu uso sempre com os meus pacientes ou com os meus mentorandos, que eu digo assim: se você é necessário apenas quando você tem algo para dar, mas por acaso você adoecer e não puder dar nada, precisar receber, essa pessoa continua ou não na sua vida? Essa pessoa vai estar aí presente do teu lado ou não? Porque se essa pessoa só está na sua vida quando ela precisa de você, quando ela precisa de algo de você, é porque ela está te sugando. Ela acaba sendo alguém que tá ali conectado com você, mas ela suga o que você tem, mas ela não consegue te dar o que você precisa. Então a relação não é só quem suga de quem, a relação é uma troca. E se tem algo que tá disfuncional, porque essa troca não tá acontecendo, acaba se transformando em um relacionamento que é tóxico. Relacionamentos que parecem existir apenas no superficial, apenas na questão das necessidades. E o mais interessante é que, pouco a pouco, aquilo começa a gerar desgaste emocional, porque o ser humano, ele não precisa apenas de presença. Não adianta ter uma pessoa presente ali, mas ela não está realmente presente emocionalmente. Ele precisa de presença significativa. Não é só se fazer presente ali com o corpo, é estar presente também com as emoções. E é aqui que entra um conceito que eu considero muito importante dentro da psicologia dos relacionamentos: limites emocionais. Estabelecer limites emocionais não é afastar pessoas por arrogância, por grosseria. Eu não preciso mais de você, eu percebi que você não faz sentido mais na minha vida. É reconhecer que a sua saúde emocional tem mais valor do que tá mantendo aquele relacionamento e você tá adoecendo. Claro que num relacionamento, num casamento, você vai conversar, você vai explicar, você vai tentar mostrar para essa pessoa qual o caminho vocês podem construir de uma forma diferente. Mas tem relações que são tão superficiais, que só estão ali, te sugam tanto que você não vai precisar conversar. Você só vai precisar se afastar e cuidar de você. Você só vai precisar olhar para você. Porque a partir do momento que você começa a olhar para você e entender que esse limite precisa ser posto ali, você está entendendo que você se valoriza e você valoriza a sua saúde mental. Reconhecer que a sua saúde emocional tem valor é muito importante. Nem toda relação precisa ser mantida, nem toda proximidade é saudável, nem toda companhia traz crescimento. E aqui eu não tô falando para você sair brigando com todo mundo, né? Imagina só, você chega pra pessoa hoje e diz: "Ó, você não é saudável para mim, a partir de agora eu não olho mais nunca pra sua cara". Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre você escolher fazer isso sem falar para todo mundo. Apenas uma escolha. Apenas uma escolha. E essa escolha não precisa você gritar para o mundo sobre ela. Você precisa apenas fazer com que ela aconteça em silêncio mesmo. Nem todo mundo vai estar na sua vida com profundidade. Algumas pessoas vão estar na sua vida na superficialidade e faz parte do processo. Eu converso sempre com meus pacientes e digo assim, ó, a vida é formada de prateleiras. Aqui eu tenho os livros que são mais importantes. Na outra prateleira que fica lá, eu tenho os livros que não são tão importantes assim. Então eu vou deixar na parte mais alta das prateleiras da minha vida o que é realmente importante, o que realmente faz sentido ali. Porque não adianta eu deixar na parte mais alta, é a parte que eu tenho mais contato, é a parte que eu tô mais aqui, relações que me adoecem, relações que me deixam cansada, sem energia. Às vezes, amadurecer emocionalmente significa perceber que algumas relações foram importantes em determinado momento da sua vida. Uma vez uma paciente me fez a seguinte pergunta: Carol, eu percebo que as minhas amigas do passado, elas da infância, elas não me incluem como um exemplo, ser madrinha do casamento, um convite para ser madrinha de uma das filhas. Eu tô sempre sendo excluída.
E aí a minha pergunta para ela foi: será que esse ambiente não já te expulsou há muito tempo e você está insistindo em permanecer ali? Será que esse ambiente não já te colocou para fora há muito tempo e você está insistindo em querer permanecer nesse ambiente? Tem momentos que nós somos expulsos de ambientes e não é porque deixamos de ser bom, não é porque deixamos de servir. Muitas vezes é porque a vida das pessoas passaram a ser diferentes. Então a relação não faz mais sentido. Por isso, o amadurecimento emocional é entender quais são esses limites, o que é realmente importante na sua vida, o que é realmente importante na sua vida, o que ainda faz sentido e o que não faz mais sentido. Por isso, é fundamental você ter essa conexão e essa compreensão. E isso não é rejeição, isso não é abandono. Isso é evolução emocional. Entender que vai ter ambientes que eu não pertenço mais. Tem ambientes que eu não me vejo mais. Tem amizades que não se conectam mais. E tá tudo bem, mas eu não preciso virar a cara para essa pessoa. Eu só não vou ter a relação que eu tinha antes. Eu tô colocando um limite ali. E se em algum momento essa pessoa tentar me invalidar, eu vou trazer para ela de forma clara quais são as minhas escolhas, mas não com arrogância, com sabedoria, com cuidado, com acolhimento, mas deixando claro que a partir daquele momento existe um limite ali. Como pessoas que muitas vezes gritam com você, falam alto, tentam estar te criticando, te diminuindo, você também pode colocar um limite. Se tá gritando com você, baixa o tom de voz, diz: olha, a nossa relação não tem como você tá gritando comigo, isso não cabe, isso não funciona. Isso se chama evolução emocional. E você vai ensinando o outro como o outro tem que te tratar e não permitindo que o outro simplesmente vá te tratando como ele acha que precisa te tratar. É você que permite que o outro te trate como ele está te tratando hoje. Se a pessoa está te tratando mal, é porque você permite que isso aconteça. Então, quais são as permissões que você está dando na sua vida hoje? Porque quando você começa a priorizar qualidade nas conexões, algo muito interessante acontece. O número de pessoas ao seu redor vai diminuir drasticamente, isso você pode ter certeza, vai cair, vai despencar, mas a profundidade dos vínculos, ela aumenta. E não é aquele vínculo que você precisa falar todos os dias, a todo momento, que também cansa. É aquele vínculo que ele sabe que você tá ali e você sabe que ele tá ali. Vai ter momentos que vocês não vão se falar, vai ter momentos que vocês vão se falar muito, mas é profundo, é real. As conversas ficam mais honestas, mais transparentes, mais sinceras. Os encontros deixam de ser apenas presença física e passam a ser presença emocional. Eu sinto essa pessoa aqui. Eu sinto que eu estou sendo vista. Eu sinto que eu estou sendo valorizada. Você já pensou nisso? Você já teve pessoas aí ao seu redor que você sentiu realmente que estava sendo valorizada, que você está sendo escutada, compreendida? E isso muda completamente a forma como o cérebro percebe os relacionamentos. Agora eu quero te fazer uma pergunta só para você refletir. Depois de encontrar certas pessoas, você se sente mais leve ou mais esgotado? Faz a lista dessas pessoas, quem te deixa mais leve, quem te deixa mais feliz, quem te deixa mais conectado e quem te deixa sem energia nenhuma, que você simplesmente queria deletar aquele momento ali. Por quê? Essa resposta revela muito sobre a qualidade das conexões que estão ao seu redor, que você está escolhendo deixar ali do seu lado. E vale deixar muito claro aqui, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas aí tem que ser uma pessoa perfeita para poder cumprir todos os requisitos. Não, relacionamentos saudáveis não precisam ser perfeitos e não vão ser perfeitos, porque são pessoas imperfeitas tentando construir ali um relacionamento, mas precisam ter algo essencial: respeito, cuidado e reciprocidade. Isso é fundamental em qualquer relacionamento saudável. Se um vínculo exige que você esteja sempre se adaptando, sempre cedendo, sempre tentando manter algo que parece vazio, esquecendo de você, se deixando de lado, não podendo falar sobre as suas necessidades, talvez seja a hora de repensar o lugar que essa conexão ocupa na sua vida. Pensa nisso, que lugar você está dando para essa pessoa que te deixa cansada, exausta, sobrecarregada emocionalmente na sua vida? Nem toda distância é perda. Às vezes, distância é o espaço necessário para que você encontre relações mais verdadeiras, mais saudáveis, mais profundas. A sua energia emocional é um recurso preciosíssimo.
Não deixa que qualquer pessoa consiga sugar essa energia, não. Por isso é importantíssimo você escolher super bem com quem você compartilha isso, com quem você compartilha a sua vida, quem você recebe na sua casa, quem você escolhe sair, quem você escolhe para estar perto de você ali nos momentos. Agora, se esse episódio fez sentido para você, aproveita para compartilhar com alguém que também precisa refletir sobre a qualidade das conexões que tem na vida. E se você sente que os seus relacionamentos estão impactando sua vida, estão impactando sua saúde emocional, buscar ajuda profissional pode ser um passo importantíssimo para compreender esses padrões, construir vínculos mais saudáveis e aprender a impor limites. Se esse episódio te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação. Vai lá, coloca as estrelinhas e não esquece também de se inscrever no canal. É muito importante caminhar com você nessa jornada. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar esse episódio com quem precisa realmente ouvir isso. Além de deixar nos comentários todas as suas dúvidas. Eu sou Caroline Lemos e esse foi mais um episódio do Amor e Terapia, porque entender o amor também é entender a mente humana.